Tutorial de maquiagem clássica bem rapidinho. Vou fazer a limpeza da pele com o tônico da Dalla. Em seguida venho com a água termal da Suelen Makeup, aplico por todo o rosto. E depois eu tenho o auxílio de um pincel Duo Fiber para espalhar bem. Em seguida venho com o hidratante, o poderoso da Dalla. Gente, realmente é poderoso mesmo, esse hidratante é incrível. Em seguida venho com o Prime da Revlon. Aí eu vou aplicar o Prime somente nas regiões onde a gente tem mais poros dilatados. Geralmente nas laterais do nariz, um pouquinho na testa e um pouquinho no queixo também. Aplico bem pouquinho mesmo. A Evelyn tá com algumas manchinhas de acne, e aí eu vou cobrir bem com a camuflagem Camelle da Maquier. Em seguida já vem com a base, ela usa L30 da Bruna Tavares BT Skin. Com auxílio da esponjinha da Mariana Saad, eu vou dar o acabamento. E eu já venho com o contorno, vou usar o NYX, também da Maquier. Faço o contorno das laterais, da testa e também do nariz. Vamos deixar esse nariz bem fininho. E é claro, depois que eu faço toda a marcação, aí eu venho com um pincel bem fofinho e pequeno e esfumo tudo, tiro todas essas marcações. Em seguida, eu já vou vir com o blush em creme da Mariana Saad, e essa aqui é a cor Berry Kiss, acho ela linda essa cor. E vou aplicar nas maçãzinhas do rosto com o mesmo pincel, tá, gente? Que ele é bem pequenininho e macio, então é ótimo para aplicação de produto cremoso. A iluminação do rosto dela eu vou fazer com a camuflagem líquida da Catherine Hill, com auxílio da esponjinha da Mariana Saad também. E eu vou dando batidinhas com essa camuflagem em todos os pontos em que eu desejo iluminar essa pele. Vou aproveitar o restinho somente, gente, não vou pegar mais produto, só esse restinho de camuflagem. Já vou dar essa encaixadinha aqui no nariz para ajudar mais ainda na definição de afinação desse nariz, ok? E ainda com o auxílio da esponjinha, eu continuo os outros pontos de iluminação. Lembrando que eu não usei um tom de corretivo claro além do normal, tá? Um tom mais claro, só que a pele dela, para não ficar uma iluminação muito exagerada, porque eu quero uma pele com a aparência um pouco mais natural nas definições de iluminação e contorno, tá bom? Agora eu venho aplicando, gente, o iluminador da Luana Charamba na cor número 2, com auxílio de um pincel de iluminador, e eu coloco somente em cima do ossinho zigomático. Agora eu vou selar a pele dela com a esponjinha da Visceras Makes, maravilhosa, e o pó 05 da Payot. Vou aplicar em todos os pontos de iluminação e depois eu venho com o auxílio de um pincel de pó e retiro todo o excesso. Agora eu vou aplicar o blush maravilhoso da Mari Maria, esse é o Up Level. Ele tem um tom um pouco mais fechadinho e ele tem partículas de brilho, que é maravilhoso para não marcar esse blush. Reforço também o iluminador e depois com a bruma da Ana Paula Marçal eu fixo toda essa maquiagem na pele da Evelyn. Agora, gente, eu vou fazer a sobrancelha. Eu escolhi a pastinha blonde da Mari Maria, é como se fosse o tomzinho médio, e o pincel chanfrado da Macrylan. Depois que eu faço todo o desenho da sobrancelha, eu ainda venho com o pincel língua de gato, faço a delimitação para deixar essa sobrancelha mais definidinha ainda, e o restante eu aplico na pálpebra inteira para me servir como primer na aplicação da sombra, ok? Meu primeiro tom nessa pálpebra, gente, não vai ser sombra, vai ser o pó. Eu escolhi o pó da Bruna Tavares, essa aqui é a cor 50. O pó, a gente precisa ser realmente um tom que dê pra contorno. Seu pó de contorno pode ser. E aí eu venho aqui e esfumo de maneira bem livre, tá? De maneira bem livre e de preferência com um pincel que seja bem fofo. Esse é o 140 da Dye Makeup. Ele vem fazendo somente uma caminha, sabe? Agora sim eu venho com a sombra. Eu escolhi um tom de marrom bem quente e vou demarcar bem o côncavo dela. Depois eu esfumo. Esse vai ser o meu primeiro tom de sombra. Depois eu venho com um pincel menor e uma sombra mais escura e aplico somente na base dos olhos dela, bem próximo aos cílios. Depois que ele estiver bem esfumadinho, já tá pronto o nosso esfumado. E agora eu vou vir, gente, com a sombra líquida da Vivai, essa douradinha eu escolhi, e vou aplicar na parte interna dos olhos da Evelyn. E o segredo vem agora. Depois que eu apliquei na pálpebra, eu ainda venho com um pouquinho no pincel e eu vou dando batidinhas, porque a sombra vai ficar toda uniforme na pálpebra dela e bem esfumadinha também. Eu deixo pegar algumas partículazinhas de brilho por cima do esfumado final, tá bom? Pra ele ficar bem uniforme. Feito isso, eu já venho com o delineador, escolhi da Catherine Hill, e vou aplicar na base dos cílios dela. Um delineado bem tradicional mesmo, não precisa nem deixar ele muito grosso, mas também não pode ser muito fino. Depois que eu faço o delineado, eu venho com o pincel lápis
e vou com a sombra preta, gente, bem no finalzinho do delineado, para dar um esfumado no final do delineador. E aí eu vou subindo gradativamente com as sombras anteriores que a gente usou nesse esfumado. O marrom mais escuro e o marrom mais clarinho para dar acabamento. Depois eu faço o esfumado na parte inferior dos olhos com sombra preta. Depois eu venho com o marrom escuro e por último com o marrom mais claro para dar acabamento e leveza nesse esfumado na parte inferior dos olhos. Vocês podem perceber que na parte inferior dos olhos eu ainda aplico um marrom tão claro que quase se confunde com o tom de pele da Evelyn. E isso, gente, faz um degradê perfeito. Agora eu venho com uma máscara de cílios, aplico na parte superior e inferior dos olhos dela. Na parte de cima eu coloco bem pouquinho só para receber os cílios. Eu escolhi esse da Dye Makeup, que é o 77, para mim um dos cílios mais lindos da vida, porque ele é super natural. Gente, maquiagem clássica exige um cílios mais natural para que a gente possa ver toda a performance da sombra na pálpebra. O batom que eu escolhi foi o 25 da Latica, ele é um vermelhão bem aberto, bem poderoso. A Evelyn tem uns lábios lindos, então eu resolvi valorizar super. E esse foi o resultado final da maquiagem da Evelyn. Eu espero que vocês tenham gostado, meninas. Vou fazer mais vídeos, prometo pra vocês, trazendo mais propostas. É só escrever aqui que tipo de maquiagem vocês querem. Todos os produtos usados foram da loja Viciadas em Makes. Você encontra tudo em nosso site www.viciadasemmakes.com.br. Enviamos para todo o Brasil.